Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Vamos ainda continuar, nesta aula 8, olha só, estudando mais a classe de palavras, Estudamos na aula anterior substantivo. Agora, você já sabe que o substantivo nomeia, que na classe gramatical, na morfologia, a classe de palavras são 10. Dentro nós temos, classes de palavras variáveis e invariáveis. Então, amadinho, vamos lá para a nossa aula 8.1, diretamente na tela. É o emprego de algumas classes de palavras, parte 2. Artigo, numeral, preposição e interjeição, beleza? Aqui é a nossa árvore do conhecimento, com a temática, que é artigo, numeral, preposição e interjeição. Beleza? Então, vamos aqui. Começando aqui, a menor classe gramatical da língua, exatamente da língua portuguesa, nós temos o artigo. Já sabemos, artigo, sim. O que é o artigo, Ele serve para definir, indefinir ou generalizar um ser. Esse ser é o quê? O substantivo, tá certo? O nome. Lembrando aqui para vocês, temos aqui o seguinte, nessa tirinha, olha só, a tira aqui do Snoopy. Fala o seguinte, tem um cachorro aqui querendo entrar. A Amadinha fala. Deixa eu colocar aqui a canetinha nesse primeiro quadrinho. Ó, tem um cachorro. Olha, o um aí, ó, tá indefinindo. Aí ele fala assim, um cachorro não, o cachorro. Ó, então esse o define, ele dando ênfase, que ele não é qualquer um, tá certo? Vamos lá, mais outra tirinha aqui, ó, você é um colírio, olha só aqui para meus olhos, um descongestionante nasal para o meu nariz, preste atenção, um antiácido para o meu estômago. Tem gente que não quer, tem gente que não sabe quando parar. Então, olha só, então, tudo aí. Então, esse tá indefinido. Então, o que nós temos aqui? Artigo, vai determinar o nome, ele vai caracterizar, Caracterizando, definindo ou indefinindo algo. Beleza? Então, quanto ao significado dos definidos, Vamos ver os aspectos semânticos dos definidos, ou seja, qual é a ideia, qual é o sentido. Vamos lá. Refere-se a um ser conhecido, olha só. Ricardo, olha, imagine uma situação, amadinho, presta atenção. Tem algum Ricardo aí na sala? Não, Ou tem? Então, Ricardo, presta atenção aqui, amado. Aí alguém chega assim, Ricardo, assaltar a farmácia. Eita, qual é o objetivo aqui, de ter usado a farmácia? Quando ele falar a farmácia, com certeza a pessoa, que chegou falando Ricardo, ó, o Ricardo sabe qual é a farmácia que ela está falando, da qual ela fala, não é mesmo? Então, vamos lá. Podem formar um conjunto classe de seres. Olha só, a mulher deve ter as mesmas oportunidades de trabalho. Então, quando ele fala a mulher, tá falando a todo o grupo feminino, tá bom? Então, tá indicando, ó, todas as mulheres, devem ter as mesmas oportunidades, beleza? Então, o artigo definido vai ter
esse sentido, essa ideia, este significado, tá bom? Mais outra aqui para vocês, amados. Ó, pode intensificar o ser. Vamos lá então, ó. Ele é o professor sabe tudo, ó. O professor sabe tudo. Tá intensificando o ser. Aí você não fez apenas um estrago, você fez o estrago. Lembra lá da tirinha? Um cachorro não. É o cachorro. Então, ele tá dando ênfase a ele mesmo, enchendo o ego dele. Beleza? Então, está intensificando o ser, ele próprio, igual aqui também. Tá bom? Quando quer intensificar algo, ele vai usar o artigo definido. Vamos lá para mais uma aqui, ó. Para atribui a um ser a responsabilidade de um fato. Olha só. Foi ele, senhores, o autor destas belas letras. Levante-se, Leopoldo das Flores. Então, quem é este ser? Ó? Olha só a responsabilidade do autor. Que fato, né? Aí ele fala o seguinte, destas belas, o autor dessas belas letras. Então, o que está atribuindo? O que? A um ser a responsabilidade de um fato. Vamos lá para mais aqui para vocês. O que acontece com os artigos definidos, né? A questão da semântica. Atribui ao substantivo a ideia de inteiro, né? Quando propostos ao indefinido. Tudo, todo, toda. Um ser, a responsabilidade de um fato. Então, vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, né? Todo dia ela levava todo dia. Então, o todo. Vamos ver aqui. No plural, mesmo com a presença do artigo, a ideia costuma ser o quê? Generalizada, né? Olha só, vamos lá. Estou aqui todos os dias. Então, ó, foi no geral, né? Foi generalizada. Mais aqui para vocês. Para que não haja generalização, é preciso um contexto que determine os dias. Vamos lá. Geraldinho veio a todas as consultas marcadas. Então, o que aconteceu? Somente ele foi, ó, nas consultas que estavam marcadas. Aí, o que aconteceu? Não está generalizando. Beleza? Vamos lá. Agora aqui, ó, quando não se utiliza o definido, ó. E quais são os definidos, né? Lembrando, é o a, o os e o as. Beleza? Dos artigos. Eu sei que você sabe, amadinho, tá? Que vocês sabem. Não se utiliza o artigo definido. Vamos lá. Diante de substantivo de sentido indeterminado ou genérico. Mulher é sensível. Então, aqui, ó, não pode colocar a mulher é sensível. Então, por quê? Porque aqui, ó, tá o quê? É no termo, no sentido geral, né? No sentido indeterminado, no sentido genérico. Aqui, criança é imaginação. Brasileiro gosta de futebol. Então, você observa que não houve o emprego do artigo definido e não pode ser usado, tá bom? Porque fica numa forma indeterminada. Aqui está indeterminando, então fica sem um artigo definido. Depois de cujo, ó, eis o pai de cujas filhas falei. O que acontece no comum, né? O desvio que acontece, né? A pessoa colocar o artigo antes do substantivo, né? O cujo é o substantivo relativo.
É um substantivo que dá a ideia de quê? De posse. Eis o pai de cujas filhas falei, e não cuja as filhas. Em Provérbios, eis o pai de cujas filhas falei, calça de veludo ou bunda de ferro. Então, não utiliza em provérbio artigo definido. Diante da palavra casa, referindo-se ao lar, ó, jantará em casa? Então, não vai usar artigo, o quê? Definido. Porque essa casa aí é a casa sua, né? A sua residência. Então, ao seu lar, não utiliza artigo definido. Aí você vai lembrar lá da regrinha da crase, né? Casa minha não tem crase, casa dos outros tem. Porque a casa é sua, não vai utilizar o artigo. O a que tiver, né, vai ser preposição. Tá bom? Mas vai ter uma aula exclusiva. Diante da palavra terra, né? Terra firme. Olha só. Olha aqui, ó. Você também não vai usar o artigo definido, ó. Terra vista, pede a senha do Wi-Fi. Então, aqui, amadinho, presta atenção, ó. Esse terra vista aqui, ó, terra vista. Então, não tem o quê? Ó, o artigo definido. Beleza? Vamos lá. Terra firme, né? Aqui, ó, se a palavra terra indicar o planeta ou vier acompanhado de expressão qualificadora, o artigo aparecerá. Vamos lá ver aqui, ó. Marciano invadem a Terra. Marciano invadem o planeta. Viu? O planeta Terra. Então, aqui, tanto que Terra está escrito, né? Que é o nome do planeta, é escrito com letra maiúscula. Tá certo? É um nome próprio, nome de planeta. Aí, outra aqui, ó. Voltamos da terra dos meus avós, ó. Voltamos da terra dos meus avós, ó. Da cidade, Natal, não é mesmo? Então, aí vai utilizar o quê? A palavra o quê? O artigo definido. Então, aí eu tenho, voltamos da terra, fomos à terra dos meus avós, fomos à terra, voltei da terra dos meus avós. Então, essa terra está no sentido de cidade, tá certo? Vamos lá. Amadinho pediu aqui, falei rápido, tomar uma água rápida. Vamos aqui, ó. Quanto ao significado do significado indefinido, olha só, né? Quanto ao uso, né? Aí, aspecto semântico dos indefinidos. Qual o sentido, né? Nós temos aqui, pode indicar o quê? Aproximação numérica. Olha só, deve ter uns 20 anos, vestia roupa preta e não olhava para ninguém. Então, aqui está dando uma ideia de aproximação numérica, tá? Uma incerteza, né? Quando você está com aquela dúvida, né? Quantas pessoas tem? Umas 10, né? Aproximação numérica. Vamos lá. Podem qualificar positivamente ou negativamente o quê? O substantivo. Então, vamos lá. Tinha umas pernas, os rapazes sofriam. Então, olha aqui, ó, as pernas aqui, ó, substantivo, é o nome. Então, umas pernas, quer dizer, tá elevando positivamente, tá bom? Tá intensificando, né? Dizendo que são umas pernas bonitas, né? Bem torneadas. Vamos lá.
O homem tinha uma aparência estranha. Olha só, uma aparência estranha, aqui já não foi o quê? Positivo. Você consegue entender que está o quê? Negativamente, né? A quem? A esta aparência. Beleza? Sei lá, parecia um urso. Dando a continuidade da frase. Mas aqui, podem tornar a frase conotativa. Conotativa é o sentido figurado, tá bom? Ó, meu lar é o jardim. Então aqui, ó, tá no sentido, né, conotativo, que é flor, pode ser da questão bonito, né? Aí conotativamente. Meu lar é um jardim. Lembra lá da metáfora? Tá fazendo a comparação do lar com a metáfora. Tá certo? Mas sem usar o quê? A conjunção, né? Aquele termozinho como. Mas aqui, então, tá no sentido figurado, usando a linguagem conotativa. Destacam a ideia quando acompanhado do indefinido, né? Certo. Olha bem aqui, ó. O delegado via na vítima um certo ar de desconfiança. Então, ó, olha só, a ideia, está destacando a ideia. E o certo o quê? Olha só, o ar de desconfiança. Agora, o pai viu o noivo da filha um certo ar de malandragem. Então, toda vez que for usar, né, o certo, né, a palavra certo, você pode colocar o indefinido. Para introduzir a personagem. Ó, vamos lá. No meio do ataque, surge um garoto apavorado. Então, sempre lá na história, né, na narração, quando alguém, você vai ler o livro, quando vai introduzir o personagem, porque você não conhece o personagem. Então, ó, coloca o artigo indefinido na hora da apresentação. Depois, o que acontece? Há uma troca. Como já foi apresentado, já vai usar o definido, porque já foi citado. Vamos aqui, ó. No meio do ataque surge um garoto apavorado. O garoto estava com medo. Os aviões eram um pássaro da morte. Por que aqui, ó? Porque já foi citado anteriormente, né, a palavra garoto, apresentado o personagem garoto. Aí, como já foi citado, aí já troca o artigo. Somente na hora da apresentação que você vai usar o indefinido, na hora da apresentação, que é a introdução do personagem. Beleza? Para realçar o substantivo, era uma beleza de ópera, viu só? Então aqui, ó, para realçar o substantivo, beleza, lá, lembra lá do substantivo, né? Abstrato. Indicar quantidade, ó, quando empregado em contexto de contagem, torna-se o quê? Numerais. Eita! Na indústria, havia uma gerente e 2 secretárias. Então, aqui, ó, o artigo indefinido, ó, tá indicando o quê? Uma quantidade, né? Então, vai usar o quê? O artigo indefinido, tá certo? Indicando o quê? Quantidade. Porque dá uma expressão, no contexto dá para ver que é uma contagem. Tanto que aqui, ó, havia uma gerente e 2 secretárias. Já na segunda já foi usado o quê? O numeral. Agora, falando em numeral, amadinho, vamos estudar a classe gramatical, a classe de palavra numeral. Vamos lá, não é aula de matemática não, mas aqui também a gente estuda, né? Olha só, tem o que é o numeral? Para que serve, né? É a palavra que dá a ideia de quantidade. Quando que é quantidade? 1, 2, 3,
4, 5, 6 e infinitos, né? Sequência, ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Multiplicação, multiplicação lá, quantidade de vezes, né? Ó, dobro, triplo. E divisão, ó, fração, metade, 1/3, 3/4, 12avos, assim sucessivamente. Eita, amada, aula de matemática não, amadinha, porque na classe gramatical também tem, né, numeral, tá bom? É uma classe de palavras. Curiosidade. Já fiz essa pergunta, né? Vocês são curiosos? Vamos lá. Gênero e número. Olha só, o numeral também tem. Se eu falo assim, Juliana foi a primeira da fila, ó, primeira. Aí eu digo assim, ó, Emerson é o primeiro da turma, ó. Então, se eu vou referir a alguém, né, de gênero masculino, haverá o quê? A sua concordância. Você tem que prestar atenção, né? Qual o nome que está relacionado ao numeral. Então, primeiro, primeira, também número, ó. Primeiro, os primeiros, né? As primeiras alunas, entendeu? Olha só, então sempre fazendo a concordância. Então, vai flexionar em gênero e números. Gênero masculino e feminino, número singular e plural. Apenas gênero, ó. Uma, dois, né? Duas, 300, ambos e ambas. Então, aqui, ó, somente gênero. Apenas número, ó. 1/3, 2/3, 1/5, 5/5. Beleza? Vamos lá. Quando que eu vou empregar os numerais? Na primeira aqui, ó, tem o seguinte, ó. Na indicação, ó, de reis, príncipes, papas, séculos e capítulos. Ó, usa-se, olha bem, colocando aqui, ó, usa-se, colocar o if aqui, ó. Ordinal até 10, ó, presta atenção. Numeral ordinal até 10. E daí em diante vai empregar o quê? Emprega-se o cardinal. Vamos lá. Aqui você conhece os números romanos? Claro que sim. Então, Henrique, oitavo. Ó. Aí eu tenho João, 23. 23 é cardinal. Quando eu falo oitavo, é ordinal. Capítulo 10º. Então, já sabe, até 10 vai usar ordinal. Depois do 10, já é cardinal. Capítulo, ou melhor, século 15. Olha bem aqui, ó. Século segundo. Ó, a gente já vai começar aí, ó, já colocando em prática, amados. Capítulo 11. Paulo VI. Século 21. Beleza? Agora, na indicação do primeiro dia do mês, ó, usamos o numeral ordinal. Ó, para os outros dias, vai ser o quê? Serão, né, os numerais, os números, né, cardinal. Então, vamos lá. 1º de abril, 3 de abril, 13 de julho. Então, 2 de abril, 1º de julho, 31 de julho. Tá entendendo? Se eu vou lá, 1º de outubro, ó, então sempre o primeiro dia do mês será usado o quê? Ó, o numeral ordinal. Nos outros dias, somente cardinal. Beleza? Vamos lá. Leitura dos numerais, ó. Vamos lendo aqui, amado, ó. Numeral cardinal. Coloca-se, vamos lá, colocando um if bem aqui. A conjunção e, a conjunção, né, que é aditiva, entre as centenas e dezenas e também entre a dezena e a unidade. Olha aqui o número, olha aqui. Como que vai ser lido, né, este numeral? Ó, 6.600.000
69.503. Pronto, acabou. Ó, agora a outra dica, né? Temos aqui numeral ordinal inferior a 2.000, né? Aí vamos ver o seguinte, ó. Lê-se normalmente como ordinal. Ó, milésimo, octingentésimo, quinquagésimo sexto, ó. Ó, quando for em numeração ordinal. Agora, superior a 2.000, o que vai ler, ó? Ó, lê-se o primeiro como cardinal e os outros como ordinais. Então, nós temos aqui 2 milésimos, quinquagésimo sexto. Só o primeiro, ó. Aqui, ó, 2 milésimos. Agora eu tenho aqui, ó, 5 milésimo do centésimo, trigésimo segundo, referente ao numeral aqui, beleza? Curiosidade, se for número redondo, então vamos lá. 10º milésimo, ó, vai usar o ordinal também. 2º milésimo e 5º milésimo, porque número redondo, ó, quando tiver assim, amadinho, ó, terminação em zeros, redondo. O que é redondo? 60 é redondo, 50 é redondo, 10 é redondo, beleza? Vamos lá. Falando aqui, terminando a parte do numeral, vamos para mais uma classe gramatical, que é a preposição, tá certo? A preposição é a classe gramatical invariável, tá bom? Qual é a função dela? Ela vai ligar duas, né? Ou vai ligar palavras, vai ligar dois termos, vai ligar orações, pode ligar também palavras para dar relação de dependência ou sentido. Então, vamos lá. É a palavra invariável que liga duas outras palavras, estabelecendo o quê? Sentido ou dependência. Então, vamos lá. Loja de José, olha aqui a preposição, fica na Vila Mariana. Quando eu falo de José, ó, aqui, ó, a loja de José. Isso daqui que pertence a José. Aí, quando fica na Vila Mariana, tá dando ideia de quê? De local, de lugar. Tá certo? Vamos ver os aspectos semânticos, o sentido, a ideia de que a preposição dá. Então, aqui, ó, fim e finalidade. Enfeitamos a casa para o aniversário. Então, por que foi enfeitada a casa? Com uma finalidade, com objetivo, né? Para o aniversário. Instrumento. Cortou o mato com a foice. Qual foi o instrumento usado? A foice. Companhia. Viajei com meu filho. Qual era a minha companhia? Meu filho. Então, você vai usar o com. De meio. Viajaremos de carro. Qual é o meio de transporte? Então, carro. De autoria. Pintura de Matisse ou de Matisse. Lugar, vou ficar em casa. Tempo, viajaremos pela manhã. Modo, voltou às pressas. Causa, morreu de fome. Qual foi a causa da morte? A fome. E assunto, falamos sobre economia. Lembra lá? Falamos acerca de economia. Então, é assunto. Então, aqui, os aspectos semânticos, sentido, a ideia, certo? Classificação da preposição. Nós temos elas essenciais, né? As principais estão aqui, ó. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Beleza? Bem, aqui faltou uma vírgula, tá certo? Isso daqui vão funcionar as essenciais somente como preposição. Agora, as acidentais, né?
Porque, amadinho, são de outras classes de palavras, ó. E aqui vão funcionar como preposição. Como que ela pode funcionar? Ó, o conforme você já sabe, né? Que é uma conjunção, ó. Consoante, segundo, durante, mediante, como, salvo, fora, que e outras. Beleza? Essenciais só funcionam como preposição. Já acidentais, né, são de outras classes gramaticais e em certas ocasiões vão funcionar como preposição. Agora a classificação da preposição aqui, né? Entre mim e ti. Pairam, sombra do passado. Olha aqui a preposição, ó. Entre. Ó, a preposição, o que? Essencial. Vamos ver no outro exemplo. Exceto eu, todos estão livres. Então, aqui funcionando como que? Preposição acidental. A locução prepositiva, né? É o conjunto de duas ou mais palavras fazendo ligação entre dois termos. Nós temos aqui a locução abaixo de, acima de, acerca de, ó. Se é locução prepositiva, você observa que sempre terminando com a preposição, locução prepositiva, ó, tá bom? Apesar de, antes de, depois de, ao invés de, diante de, em face de, em vez de. Olha, mais outra locução prepositiva. Graça a, junto com, junto de, sempre terminando com preposição, né? Em frente a, em frente de, através de fronte de, ao encontro de. Locuções prepositivas. Beleza? Temos também aqui, ó, a combinação. O que é a combinação, né? É quando a preposição não sofre mudança. Ó, aqui, ó, a mais artigo definido masculino. O que vai acontecer? Fui ao mercado. Vou colocar o exemplo aqui, ó. Eles foram ao cinema. Então, esse a é preposição e o é o quê? Artigo. Vamos ver outro exemplo. As meninas voltaram aos seus quartos. Então, aqui, a preposição e o é o quê? Artigo. A mais onde, né? Advérbio interrogativo mais pronome o quê? Relativo. Vamos lá. Os exemplos. Aonde você foi? Lembrando, amadinho, ó, verbo e aqui o foi. Então, eu não posso chegar aqui e falar assim, onde você foi? Não, né? Que dá ideia de quê? Ó, então eu tenho que colocar o quê? A preposição, que o verbo ir, ele pede a preposição a. Então, aonde você foi? Sempre quis conhecer a cidade aonde você foi nas férias, né? Para onde você foi nas férias. Então, ideia de movimento. Contração. O que é contração? A preposição sofre alguma mudança. Vamos ver, ó. Ó, de mais o, do, de mais a, da. Aí você já vai sabendo. Dos, das, nu é em mais um, numa, em mais num, uma. Disto, de mais isto, disso, de mais isso, daquilo, de mais daquilo, daquele, naquele, naquela, pelo, pelas, né? Porque aqui já muda um pouquinho, tá bom? Agora aqui a crase. O que é crase, né? É a fusão de vogais idênticas, vogais iguais. Então, o artigo definido feminino. Eu tenho aqui, ó, a preposição mais o artigo. O que vai acontecer? Haverá o acento indicativo de crase, que é o acento grave. Pronomes demonstrativos. Aqui eu tenho a preposição mais o pronome, né? O que acontece, ó? Vai ocorrer, né? A crase, né? A fusão. Mais aqueles, aquele. Mais aquelas, aquelas. Mais aquilo e aquilo. Vamos lá. Agora, a mudança de preposição pode implicar mudanças de sentido. Olha bem aqui, amadinho. Os homens que bebiam no bar eram homens de bar. O que isso quer dizer, né? A preposição em que está
em, mas o ficou no bar, indica caráter passageiro. Ó. Já a preposição de tem o quê? Caráter o quê? Permanente. Beleza? Agora, as preposições sob e sobre. O que nós temos aqui? Ó? A questão. Estava sob a mesa. Se você usa o sob, ó, posição inferior. Aí, se você usa o sobre, estava sobre a mesa, posição superior. Em cima. Atirou-se sobre o divã, direção. Falava-se sobre tudo, ó, sobre tudo aqui, ó, assunto. Entendeu? Ó, então, o uso, se você usar o sobre, que é embaixo, se usar o sobre, em cima. Interjeição, né? O que é interjeição agora? Palavra invariável que exprime emoções e sensações. Nós temos aqui na tirinha o seguinte, tá chegando o Natal, as crianças ficaram felizes, ela fala, eba! Aqui você vê o piruzinho, tá chegando o Natal, eles ficam desesperados, ó. Meu Deus, alguma coisa vai acontecer, né? Então, que do uso da interjeição, ó, vai expressar o que? Alegria, ó, animação, encorajamento, avante, coragem, eita, força, vamos. Aí, ó, aplauso, né? Bravo, viva. Aí, cansada, ufe. Chamamento, alô, oi, olá, ps, né? Ei, né? Descontentamento, mal, desejo, oxalá, tomara, doai, o encorajamento. Quantas vezes você já usou? E você faz uso da interjeição no dia a dia, né? Arriba, espanto de surpresa. Puxa. Impaciência, irritação. Ei, are, irra. Indignação, are, irra. Aí, deixa eu ver, medo, pedindo socorro, socorro. Saudação, adeus, olá, oi. Silêncio, né? Pss, surpresa, suspensão, alto, basta. Vamos ver aqui na tirinha, amadinha, locuções interjetivas, né? Junto de duas ou mais palavras com valor de interjeição. Então, locução prepositiva, valor de preposição. Locução interjetiva, valor de interjeição. Olha aqui na tira. Cebolinha? Ai, meu Deus! Você está bem? O que aconteceu? O que aconteceu? O de sempre. Vamos lá então, amadinho. Então, nós temos aqui, ó, aflição, dor, ai de mim, pobre de mim, valha-me Deus, ai, Jesus, credo. Desejo, Deus queira, se Deus quiser. Impaciência, irritação, tem horas bola, raios parta, reconhecimento, bem haja. Suspensão, alto aí, alto lá, e saudação a Deus, bom dia e boa noite. Olha aqui na tirinha, ó. Olha só, o uso é bastante usado, a interjeição, né? Em tirinha, ó. Pronto, está aberta. Chega de miserê, tá na hora do rango. Viu só? É muito utilizada as interjeições em tirinha, história em quadrinho, tá certo? E vamos lá para o nosso momento, hora de produzir, trabalhando o gênero. Nós temos aqui o seguinte, ó, mais um mapa mental para você fazer, mas é um mapa conceitual, né, com as classes gramaticais. Quais, amadinho? O artigo, numeral, preposição e interjeição, tá certo? Você vai criar um mapa conceitual preliminar, ligando os conceitos. E lembre-se de adicionar palavras ou frases de ligação nas linhas para demonstrar como os conceitos estão sendo relacionados. Beleza? Pronto, amadinho, daqui a pouco retorno para o nosso momento de revisão. Até lá!